Quais são as diferenças entre o psicopata e o narcisista? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. O interessante é que todo psicopata ele é narcisista por essência, mas o narcisista ele não é psicopata, porque há uma certa diferença entre ambos que eu quero falar com vocês, que são essas 7 características. O interessante é que o narcisista ele tem uma necessidade muito grande de admiração, já o psicopata não, porque o ego do narcisista é totalmente frágil, tá? E ele precisa constantemente de validação externa para ele se sentir no direito de ter uma autoestima elevada. O psicopata ele já não trabalha desse jeito, porque ele é muito mais frio e calculista. Ele se sente mais inteligente e mais capaz, indiferente, tá, da aprovação do outro ou não. A segunda característica, na verdade, é a falta de empatia e a frieza emocional. Ambos têm esse sentimento, mas com algumas nuances, porque o psicopata ele tem uma frieza que é totalmente calculada e o narcisista ele vem da absorção, ou seja, quanto mais alguém dá interesse, dá mais carinho, ou corre mais atrás do narcisista, mais ele se torna frio, né? Por exemplo, ele tem uma grande frieza emocional, mas se a mesma pessoa vira as costas para ele, ele fica totalmente desesperado. Já o psicopata não, ele não precisa, na verdade, do apoio dos outros, porque ele é totalmente indiferente se alguém falar bem ou mal dele. Então o psicopata ele é muito mais centrado do que o narcisista. O narcisista é dispersivo em seus pensamentos. Ele tenta fazer de tudo para poder ter a atenção que ele acredita. O psicopata ele já age de uma maneira totalmente diferente. A terceira característica seria o comportamento manipulador e controlador, que ambos têm. Mas antes de continuar com o tema de hoje, eu quero falar para vocês se o nosso canal é totalmente pertinente para vocês. Se vocês estão gostando do nosso tema de hoje, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. Nós publicamos os nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas, às 20 horas. E eu quero falar com vocês aqui acerca, vamos dizer assim, do comportamento controlador que o narcisista e o psicopata têm. Por exemplo, que o psicopata ele é muito mais estratégico, Ele não depende, por exemplo, daquilo que as pessoas vão falar para ele para que ele possa agir, Ou seja, o narcisista na maioria das vezes ele precisa mapear, o comportamento das pessoas para que ele possa fazer aquilo o que ele planeja. Então o psicopata ele já tem uma visão totalmente diferente, porque a visão dele é muito mais estratégica. Ele não é afetado muitas vezes pelas emoções, ele conhece as emoções, mas só que ele não tem o mesmo sentimento que o narcisista tem, que precisa de validação para ter controle. Então o controle que o psicopata tem é muito mais intelectual. A quarta característica é a grandiosidade e senso de superioridade. O interessante é que o psicopata, isso é muito interessante, estudando aqui sobre o tema, ele se expressa, na verdade, como se fosse totalmente superior. Por quê? Porque ele não tem medo, Ou seja, ele não se sente ameaçado. O narcisista, na maioria das vezes, ele se sente
ameaçado e ele trabalha com teorias, né, de, vamos dizer assim, de conspiração. Há vários tipos, tá, de narcisismos dentro do narcisismo, mas você tem que entender, por exemplo, que todo psicopata tem o narcisismo, mas os narcisistas não costumam ser psicopata. Porque a palavra psicopata, na maioria das vezes, as pessoas interpretam de uma maneira equivocada. Porque a palavra psico, por exemplo, é mente, alma, patos, né? É doença, doença na alma. Ou seja, falando de um modo muito mais direto, né, o psicopata é aquele que não tem consciência. Ele não se vê no outro, na verdade. Ele sempre se vê totalmente a par da sociedade. Ele se sente melhor do que todo mundo e nada o influencia. E quando ele tem medo, na verdade, né, ele tem medo apenas de ser descoberto, né? Só que esse medo não é tão forte enquanto as outras pessoas têm, mas nele, né, a amígdala dele age de uma maneira muito mais reduzida. A quinta característica que ele tem é a impulsividade e o comportamento antissocial. O interessante é que o narcisista, na verdade, ele não tem esse transtorno, mas tem casos que o narcisista ele tem traços de psicopatia, ou seja, o TPAS, né, que é o transtorno de personalidade antissocial, cabe às pessoas que não respeitam regras, são pessoas que são totalmente, por exemplo, vamos dizer assim, violentas, não respeitam leis, não respeitam nada. Tudo aquilo que ele tem vontade, ele faz. Só que o narcisista apenas faz quando alguém o estimula a fazer ou ele procura fazer para estimular o outro. Agora, o psicopata não, ele é muito mais impulsivo, ele não pensa na consequência, né, dos seus atos. Então, por exemplo, que o narcisista ele sempre vai exagerar suas conquistas, né, para, por exemplo, ter aprovação. Ele sempre diz que faz coisas maravilhosas e mirabolantes. O psicopata, na maioria das vezes, ele não precisa disso, né? Ou seja, ele não precisa criar histórias mirabolantes. Ele apenas é uma pessoa que é totalmente centrada. Então, por exemplo, que ele sempre faz isso, né? O narcisista para se sentir especial. O psicopata não. Então, referente a esse comportamento antissocial, tá? O psicopata ele age totalmente por frieza, né? Ou seja, ele tudo faz cronometrado, na verdade. Ele é muito centrado, né? E, por exemplo, ele consegue se absorver tanto numa causa, vamos dizer assim, que ele não consegue ver o que acontece do lado dele. Tem um livro muito bom que é A Sabedoria dos Psicopatas. Eu só não lembro, né, o nome da editora, mas tem no Kindle, né, no Kindle Limited. Então, traça muito bem essa característica do psicopata, que ele se dá muito bem quando tem tensão, né, ansiedade ou adversidade, porque ele fica muito mais absorto, enquanto que o narcisista ele fica totalmente dispersivo e totalmente violento. A sexta característica, né, que ambos têm é a ausência de culpa e remorso. Então, o narcisista ele sempre racionaliza seus erros, ele sempre justifica e ele sempre terceiriza tudo aquilo que ele faz. O psicopata simplesmente não tem culpa, né, ou não sente culpa ou remorso por nada aquilo o que ele faz. Então, é por isso que ele tem o transtorno de personalidade antissocial. Tá bom? E o sétimo, né, a sétima característica é o relacionamento social parasitário, ou seja, tanto o narcisista quanto o psicopata, né, os relacionamentos deles são totalmente superficiais e utilitários e descartáveis, ou seja, quando o mesmo relacionamento não tem nada de vantajoso para ele. Então é por isso que, né, na sétima característica que eu falei para vocês, que o relacionamento com eles é totalmente úteis, tá? Parasitários e sociais. Então, ele apenas te usa quando você, né, quando ele precisa de você, mas quando ele não precisa mais, ele te descarta. Então,
Se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. Nós publicamos os nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas às 20 horas. E como sempre, eu agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de todos e até o próximo vídeo.